Eu queria chamar uma atenção para um assunto que é o seguinte. Todo mundo tende a tirar conclusões a respeito de cenários políticos, futuro, com base no momento em que a gente vive. E quando a gente olha o momento em que a gente vive, a gente vê o seguinte: o pior momento do governo, do ponto de vista de números, né? A aprovação do Bolsonaro, por exemplo, 34%. Reprovação, 58%, os números mais recentes, né? Devem sair números novos e tal. Momento ruim. Clima do governo, tensão entre os poderes, expectativa de uma carta que não sai e que era para ser uma carta de empresários e daí o governo age, a carta espera, vésperas de um 7 de setembro, que há uma discussão como é que vai ser como é que vão ser as manifestações de 7 de setembro, que o governo está organizando, que o presidente da República está insuflando, medidas econômicas que precisam ser tomadas para tentar melhorar o ambiente do país e que não são tomadas porque há uma dificuldade na relação com o Congresso, as medidas de reforma que não saem. Então, um momento em que, e a Juliana Rosa, quando aparece, fala o que pra gente? A expectativa do mercado, como é que o mercado está olhando. E o mercado somos nós, né? O mercado não são só os investidores, o mercado somos nós. O brasileiro, ele quer trabalhar, o brasileiro quer produzir, o brasileiro quer emprego, o brasileiro, é isso que o brasileiro quer estudar, quer avançar, quer melhorar de salário. Então, há uma tensão no ar, é o pior momento do governo. E aí o governo fica tentando arrumar, de alguma maneira, uma forma de se reaproximar da sociedade. Não do jeito que a gente acha que seria razoável, mas tentando abrir um espaço fiscal no orçamento para poder botar ali um Bolsa Família vitaminado, tentando de alguma maneira não colocar, tirar do limite de teto pagamentos para poder sobrar espaço para fazer outras coisas e tal, ok. Mas quando eu digo que a gente acaba tirando conclusões precipitadas, é que quando a gente vê a aprovação de Bolsonaro 34% e reprovação 58%, muita gente diz, olha, o presidente da República, neste momento, ele é um candidato quase inviável. Ele é alguém que não tem a menor chance. Ele está completamente fora do jogo. Então, no segundo turno do ano que vem, e as projeções mostram isso, ele perde para todo mundo, né? Perde para todo mundo, perde do Lula, perde dos outros, perde de candidatos que hoje não aparecem nem entre os 5 ou 6 mais bem votados, mas que se forem para o segundo turno com o presidente da República, ganham, né? O caso do governador de São Paulo, por exemplo. O governador de São Paulo, se a eleição fosse em um turno, ele nunca seria presidente da República. No entanto, se amanhã ele conseguisse de alguma maneira se posicionar, hoje, pelas projeções de segundo turno, ganharia do Bolsonaro. Essa é a realidade dos números desse momento, as pesquisas mostram isso, etc. Aí eu fui dar uma olhada nos números deste exato momento, nos anos que antecederam a reeleição de Dilma e de Lula. E por que eu voltei Dilma e Lula e não Fernando Henrique, né? Porque a gente tem a reeleição começando com Fernando Henrique. Porque o Fernando Henrique criou a reeleição, né? Lembrando que a reeleição não existia, ele foi eleito para um mandato e ele resolveu que ele ia ser reeleito. Foi lá, fez o que pôde. Foi lá, negociou com o Congresso. Olha, hoje, uma negociação como aquela hoje ia dar o que falar. E conseguiu, conseguiu a reeleição para ele. Né? Conseguiu a reeleição para ele. É de se perguntar o que ele e os tucanos diriam se quem tivesse feito isso fosse um partido que não o PSDB, né? Se fosse o PT, fosse o presidente Bolsonaro, etc. Bom, o fato é que ele conseguiu. Então, qualquer análise que envolve algo que não existia é esquisito. Então eu não voltei no último ano, ou no ano que antecede a eleição, na reeleição de Fernando Henrique
Cardoso, que não faria nenhum sentido. Então, Lula e Dilma. No caso, Dilma 2013, porque ela é reeleita ou disputa a reeleição e ganha em 2014, e Lula 2005, porque ele é reeleito em 2006, né, disputa a eleição em 2006 e ganha. Então, como é que estava a situação do Lula nessa época do ano, junho, julho, agosto? Como é que estava a Dilma, junho, julho, agosto, no ano que antecedeu a tentativa deles, bem sucedida, de se reeleger? E a gente vai ver que foram os piores momentos de cada um desses dois governos. Claro, Dilma chegou a piorar em março do ano seguinte, mas o pior momento até aquele instante, a gente não sabe como será a vida do governo Bolsonaro em março do ano que vem, em fevereiro do ano que vem. A gente sabe dizer o seguinte: como é que é do dia em que o Bolsonaro tomou posse até hoje. Então, se você pegar do dia em que a Dilma tomou posse no seu primeiro mandato, né, janeiro de 2011, até julho, agosto de 2013, que é mais ou menos o período que a gente está falando de Bolsonaro, o pior momento do governo Dilma foi nesta época que a gente está vivendo hoje de Bolsonaro. Ou seja, faltando um ano para a eleição em que ela tentou e conseguiu se reeleger. E no caso de Lula, o pior momento dele, até este instante, foi também nessa época, agosto, setembro do ano que antecedeu a sua tentativa de reeleição. E, no entanto, os dois conseguiram se reeleger. A reeleição, que é um instituto que deve ser discutido, não para a eleição do ano que vem, já chega, né, de discutir coisa para a eleição do ano que vem, discutir o voto impresso, não, nada disso. Mas a reeleição, que é algo que a gente deve discutir, sim, né, embora eu seja favorável a que um bom presidente fique mais de um mandato, né, ou fique seus 8 anos, em vez de ficar só 4, é de se perguntar quanto de energia o presidente coloca já a partir do momento em que chega na presidência, no primeiro dia de governo, porque tem que pensar numa possibilidade de se reeleger. A impressão que dá, e no caso do presidente Bolsonaro é algo incrível, né, é visível demais, desde o primeiro dia só pensa na reeleição. Mas foi o pior momento da Dilma, foi o pior momento do Lula. Para se ter uma ideia, no caso da Dilma, ela tinha 71% de avaliação pessoal, de aprovação pessoal, 71%, em junho, cai para 45%. Olha só, ela perde 30 pontos quase. É uma coisa impressionante. Ela perde muito. A desaprovação vai de 25% para 49%. O bom e ótimo do governo dela, em julho de 2013, que em junho tinha sido 55%, cai para 31% de bom e ótimo, né? E o péssimo sobe para 31%. Então, a realidade da Dilma foi impressionante, sendo que a Dilma chegou a ter uma aprovação no governo dela, no primeiro governo dela, maior que a do Lula. Uma coisa incrível. E, no entanto, ela estava começando a entrar num processo de aprovação ruim. Pioraria ainda muito em março do ano seguinte, em 2014, e mesmo assim a Dilma se reelegeu. Lula, o bom e o ótimo dele em junho de 2005 estava 35%, né? E o ruim e péssimo 23%. Então, quando a gente dá uma olhada nos números dos dois presidentes, a gente vê que o presidente Bolsonaro, que está pior que eles, é pior a situação do Bolsonaro em relação a Dilma, em relação ao Lula, mas Lula e Dilma viveram seus piores momentos estatísticos de pesquisa nessa época do ano, faltando um ano para a disputa da reeleição. Então, e os dois foram reeleitos. Então, qualquer conclusão que a gente tire, qualquer afirmação que a gente faça, precisa estar muito calçado no fato de que falta tempo para o presidente da República disputar a tal da reeleição. Então, a pesquisa que fala assim, e se a eleição fosse hoje, em quem você votaria? Tem que lembrar que a eleição não é hoje e vai demorar ainda. Entendeu, Débora? Eu acho que é importante a gente deixar isso bem claro, olhar esses números, e eu tenho um mau hábito, eu acho um hábito recorrente, mau hábito como brincadeira, de dar uma olhada para trás e ver o que a história nos ensina, né?
A reeleição é uma coisa muito recente, muito nova. Nós temos só 3 presidentes que disputaram a reeleição, mas os 3 que disputaram a reeleição venceram a reeleição. E dos 3 que disputaram a reeleição, só 2 não inventaram a reeleição, Lula e Dilma. E os 2 viveram este momento que o Bolsonaro está vivendo como o seu pior momento. Importante a gente dar uma olhada nessas coisas, importante a gente conhecer um pouquinho o que foi esse passado, para na hora da projeção a gente fazer isso com muito cuidado. 12:13. Os negros têm mais que o dobro de chances de serem assassinados no Brasil. Tem mais informações chegando de Salvador, com Alan Dantas. Pessoas negras representam 77% das vítimas dos assassinatos ocorridos no Brasil em 2019, quando o país registrou um total de 45.503 homicídios. Os números são do Atlas da Violência e o total corresponde a 21,7 mortes por 100 mil habitantes. O número é inferior a todos os encontrados desde 1995. Em relação a 2018, representa uma queda de 22,1%. Em 2019, 3.737 mulheres foram assassinadas no Brasil. O número é 17,3% menor que o registrado em 2018, quando os 4.519 homicídios femininos entraram no sistema. Esse é um dos assuntos mais importantes. E continua a ser, até a pandemia, o grande tema brasileiro. Quer dizer, o Brasil é o país mais violento do mundo. Há países com uma taxa de criminalidade maior que a do Brasil, mas são países muito pequenos. Não há um único país no mundo de grande dimensão que tenha a taxa de homicídio que a gente tem no Brasil. Já foi maior, mas é uma coisa espetacular, de alta. Quando a gente olha o perfil, e foi importante esse corte que foi trazido agora, e você olha, mulheres, os homens são... A proporção de homens assassinados comparada a mulheres é muito maior, a de homens, não há a menor dúvida. Quando você coloca jovens no corte, os jovens são, de longe, o público número 1 dos homicídios, de longe. Você pega um homem pega um corte assim, 60 a mais, você vai ver que é pequeno. Você pega essa faixa de 20, 25 anos, é uma coisa assombrosa. Não é uma coisa fácil de explicar, mas tem lógica. Quem é que se expõe à criminalidade? Quem sai às ruas. Quem é que se expõe à criminalidade? Quem vai para as baladas, quem passa a madrugada, são jovens. Agora, a hora que você pega o corte e descobre que o negro ele tem uma presença entre as vítimas, isso aqui é importante, entre as vítimas, que é desproporcional à sua presença na sociedade, sempre que você encontra o número de vítimas de uma determinada cor. Então, se o negro, por exemplo, quando você pega a população carcerária, você tem uma presença do negro que é maior do que a presença dele na sociedade. Vítimas de homicídio, os negros maior do que a presença na sociedade. Desemprego, a presença do negro é maior do que a presença que ele tem na sociedade. Você tem o racismo aparecendo. Não tem como. Não, mas vem cá, a pessoa vai escolher matar alguém, ele tem 2 pessoas para matar, uma que a incomoda, a outra que também incomoda, ela prefere matar a pessoa negra. Não é isso. É quando você vê, por exemplo, abordagem policial, quando você vê o suspeito, a atitude suspeita, você vai ver que tem a orientação, tem o racismo agindo por trás. Não há a menor dúvida. E para evitar isso, é preciso ter educação. É preciso que se invista em educação, é preciso que se invista em campanha, é preciso que haja uma luta pelos direitos, mas tem que ter educação para valores, educação, educação, educação. Não tem outra alternativa, não há outra alternativa. Criminalizar quem comete o ato, achar quem é o culpado, claro, sim, mas você resolve um. Então, é preciso deixar claro para a sociedade, isso existe. Se a gente passar
panos quentes, sabe, fizer vista grossa, não tem. No Brasil é um país miscigenado, que respeita as culturas, não é verdade. Porque se fosse verdade, esse dado não existiria. Não existiria. Você teria na proporção, então, a população negra no Brasil, qualquer estatística é 50 e poucos por cento, perfeito, você teria 50 e poucos por cento de vítimas negras, não 70 e tantos por cento de vítimas negras. Tem um problema sério nesse número, não na estatística, mas no que há por trás do número.